Olá! E se uma doença não começasse de fato no corpo? É uma ideia provocadora, né? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Bert Hellinger, direto do livro dele, A Cura. Ele propõe que as raízes da nossa saúde, ou da falta dela, estão lá na nossa história familiar, na nossa alma e, por fim, no espírito. E o ponto de partida do Hellinger é uma pergunta que, olha, desafia a gente a pensar. De onde vem a cura? Será que ela nasce no corpo? Ou quem sabe na alma? Ou será que tem algo ainda mais fundo? É essa pergunta que vai ser o nosso guia hoje. Bom, o caminho mais óbvio, né, quando alguma coisa dói, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o corpo. É lá que o sintoma aparece, é lá que a gente quer o alívio. A gente corre para o médico, ele examina o órgão que está sofrendo e passa um remédio, um tratamento. É o padrão, o que todo mundo faz. Só que é exatamente aqui que o Hellinger vira o jogo. Ele desafia a gente a olhar para além do que é físico. A ideia dele é que a doença no corpo é só a ponta do iceberg. É o resultado final de uma cadeia de eventos bem mais longa. As verdadeiras raízes, e por consequência a cura de verdade, estariam num lugar muito mais profundo. Para a gente conseguir entender isso, o Hellinger desenha um mapa com 3 níveis, todos ligados entre si. Pensa assim, no topo tem o corpo, que é onde a doença aparece, onde a gente sente. Logo abaixo está a alma, que é onde moram os nossos laços, nossas emoções mais profundas. E lá no fundo, na base de tudo, o espírito, que ele disse é a grande força criativa por trás de tudo. Então, vamos descer um nível. Saindo do corpo, a gente chega na alma. Para o Hellinger, a alma é tipo o campo onde acontecem nossas experiências emocionais, nossos vínculos, e é aqui, segundo ele, que a maioria dos desequilíbrios realmente começa. E o Hellinger é bem específico sobre que dor é essa. Ele diz que quase sempre são dores que vêm de uma separação. Pensa num trauma de infância, uma ruptura de um vínculo importante como com a mãe. Essa dor, ela não some no ar, ela fica ali, guardada, armazenada no corpo, e anos depois pode aparecer como uma doença física. Ok, mas de onde vem essa dor da alma? O que causa isso? E é essa pergunta que nos leva direto para o coração da obra do Hellinger, o conceito da alma coletiva familiar. A ideia é fascinante e um pouco diferente do que estamos acostumados. Hellinger diz que a gente não é uma ilha. Nós nascemos dentro de um tipo de campo de força familiar, uma teia invisível que conecta a gente com todo mundo da nossa família, vivos, mortos e até aqueles que foram esquecidos ou excluídos. E a nossa necessidade de pertencer a esse clã é tão, mas tão forte, que uma pessoa pode, sem nem perceber, sacrificar a própria saúde só por lealdade a essa família. E o próprio Hellinger no livro faz essa pergunta. É como se ele parasse e dissesse: "Ei, tá conseguindo acompanhar ou tá ficando estranho demais?" E essa pausa é ótima porque vamos combinar, a ideia é densa, é bem diferente do que a gente costuma ouvir. Mas ele faz isso para dizer: calma, apesar de parecer complexo, existe um caminho para se libertar disso e encontrar a cura. Tá, mas como é que esse sistema familiar se organiza? É um caos? Hellinger diz que não. Ele diz que essa alma coletiva funciona com base em leis invisíveis, regras não escritas, que ele chama de ordens do amor. E é quando essas regras são quebradas que os problemas começam. É a violação dessas ordens que pode acabar gerando uma doença. Existem várias dessas ordens, mas 2 são a base de tudo. A primeira é o direito de pertencer. Simples assim. Todo mundo que fez parte da família tem o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Não importa se foi um bebê que não nasceu, um ex-parceiro ou alguém que teve um destino difícil. A segunda ordem é a da hierarquia. Quem chegou antes tem precedência. Ou seja, os pais vêm antes dos filhos, o primeiro relacionamento antes do segundo e por aí vai. E aqui está a consequência de quebrar essa primeira regra. Se alguém da família é esquecido, julgado, varrido para debaixo do tapete, o sistema familiar vai tentar consertar isso. É como se a alma da família buscasse o equilíbrio. E como ela faz isso? Recrutando alguém de uma geração mais nova para, sem saber, representar aquela pessoa excluída. E aí essa pessoa mais nova pode acabar vivendo um destino, uma tristeza ou até uma doença que na verdade não é dela. Essa pequena frase, "eu por você", é a chave para entender a quebra da segunda ordem, a da hierarquia. Pensa numa criança que ama os pais de um jeito mágico, cego. Ela vê o sofrimento do pai ou da mãe e lá no fundo da alma ela diz: "Deixa que eu sofra no seu lugar. Eu carrego esse peso por você." Nesse momento, por amor, a criança se coloca no lugar do adulto. Assume um fardo que não é dela e que é pesado demais. Mas por que alguém faria isso?
Para explicar, Hellinger fala de 2 tipos de consciência. A primeira é a boa consciência pessoal. É aquele sentimento bom que a gente tem quando segue as regras do nosso grupo, da nossa família. O problema é que, às vezes, as regras da nossa família dizem fulano não presta, não faz parte. E a gente exclui para pertencer. Mas tem outra consciência, a consciência espiritual. Essa é maior. Ela não tá nem aí para as regrinhas do nosso clã. Ela segue as ordens do amor, as leis universais. E para ela, todo mundo tem lugar. Ok. Se a doença tem raiz na alma por causa dessas desordens familiares, de onde vem a cura de verdade, a cura definitiva? Hellinger aponta para um lugar ainda mais alto, mais profundo, o espírito. E olha, esse é um conceito que desafia a gente. O amor do espírito, como ele chama, não é um sentimento quentinho no peito. É uma postura de vida. É a gente conseguir olhar para tudo que foi, para a nossa história, para a história da nossa família, o bom e o ruim, e apenas concordar. Dizer sim. Um sim sem querer mudar nada, sem julgar, é uma aceitação total da realidade como ela é. Então, o caminho da cura, nesse olhar, não é uma luta contra a doença. É um movimento de entrega. É sobre reconhecer essas ordens do amor, sobre trazer de volta para o coração aqueles que foram excluídos e finalmente concordar com o nosso destino e com o destino dos outros. É sair daquela fantasia infantil de que a gente pode salvar nossos pais e simplesmente ocupar o nosso lugar. E a conclusão do Hellinger é essa ideia, que é muito forte. No final das contas, tanto a doença quanto a cura vêm do mesmo lugar, vem do espírito. Então a grande questão que fica para a gente pensar é: com qual movimento a gente está em sintonia? Com aquele amor pequeno, o amor da nossa alma, que para pertencer precisa excluir e acaba gerando dor? Ou com o amor grandioso do espírito, que acolhe tudo e todos e que finalmente cura?